Este relato ocorreu com a minha tia-avó. Ela morava na cidade de Vassouras, Minas Gerais. Ela era meio bruxa, então estava no lugar certo. Para encurtar o nome, chamarei a minha tia-avó apenas de tia. Ela morava em um sítio com seu marido e 2 filhos. O seu marido se chamava José. A sua filha mais velha, de 22 anos, se chamava Clara. E o seu filho mais novo era o Arthur, de 15 anos. Era final dos anos 70. Nesta região haviam vários outros sítios vizinhos. Mas logo começou a aparecer Alguns vendiam as suas terras para ele, mas os que não vendiam, ele ameaçava e dizia que se a pessoa não aceitasse o dinheiro pela terra, não tinha problemas, pois o lugar seria seu de graça. E por incrível que pareça, os sítios atacados eram somente os que o proprietário recusava a venda. Então, os ataques às criações do sítio continuaram, até que os moradores avistaram a criatura e começaram a dar detalhes sobre o monstro. Testemunhas diziam que era uma criatura grande e peluda e muito forte, com traços de cachorro, porco e homem. Tinha uma pequena cauda, olhos vermelhos, longas presas e um focinho pequeno. A criatura foi vista andando na mata. 2 caçadores avistaram a fera e conseguiram escapar. No outro dia, após a notícia circular pela região, um grupo de 3 homens saíram na mata à noite para caçar a criatura. As pessoas ouviram vários tiros ao longe. Então, todos acreditaram no sucesso da caçada. Mas diferente do que imaginavam, os 3 homens foram mortos pela fera. E um desses homens era o seu José, marido da minha tia. Os corpos dos homens mortos e dilacerados foram resgatados na mata pela manhã. E próximo a um corpo estava escrito no chão, gravado por um pedaço de pau, o nome Horácio. Horácio era o nome do fazendeiro. Tudo levava a crer que um dos homens, antes de morrer, viu que a criatura era o fazendeiro. E como sabia que a sua morte era certa, resolveu pegar um graveto e escrever no chão o nome da pessoa que se transformava na criatura, para alertar as outras pessoas. A notícia que o fazendeiro era o lobisomem se espalhou por toda a região. Afonso e os seus homens estavam no bar quando recebeu a notícia do fazendeiro lobisomem. Afonso também era fazendeiro, e apesar de ter má fama, ele era uma boa pessoa. Então, ele reuniu seus homens e foi até a fazenda do Horácio tomar satisfações. Assim que chegou lá, ele logo perguntou se o Horácio era o responsável pelas mortes dos caçadores e dos animais da região. Horácio, sem medo algum, disse que sim. E ali estava Afonso e os seus 4 homens armados. E do outro lado, na frente da fazenda, estava Horácio e 4 dos seus homens, também armados. Afonso soltou a arma e disse para Horácio fazer o mesmo, enfrentar ele na mão. E assim Horácio fez.
os dois homens começaram a lutar. Porém, o Afonso acertava vários socos no Horácio. Pareciam não surgir efeito. Já o Horácio deu uma gravata no Afonso e o mesmo desfaleceu. E só não morreu porque os seus homens interferiram na luta. Pegaram o Afonso e se mandaram dali. Agora estava claro que o Horácio era o lobisomem. As pessoas acharam que talvez, por todos saberem quem era a fera assassina, os ataques parariam. Mas este pensamento foi um erro, pois a partir daí, os ataques a animais e a pessoas da região só aumentavam. Então, sem muita alternativa, as pessoas começaram a venderem as suas terras e se mudarem dali. E outros simplesmente abandonaram o lugar. Mas a minha tia não. Ela continuou ali, firme e forte, criando seus dois filhos. Até que certo dia, o Horácio apareceu e fez a ela uma proposta. Ele pagaria a minha tia muito mais do que o sítio valia. Mas a minha tia, já sabendo que ele era o responsável pela morte do seu marido, o expulsou dali. O Horácio, nada satisfeito, prometeu vingança. Então, naquele mesmo dia, por volta de meia-noite, os animais do sítio ficaram inquietos. E um alvoroço acontecia no quintal da casa. A minha tia já sabia que era a criatura. Então, ela colocou água para ferver e trancou todas as portas e janelas da casa. De repente, houve um silêncio. E logo em seguida, algo começou a bufar por debaixo da porta. A minha tia e os seus dois filhos ficaram acuados na cozinha e se armaram com facas e facões. Fortes pancadas eram dadas na porta de madeira, até que a mesma não resistiu e veio abaixo. A criatura entrou correndo em uma velocidade surreal, tombando na minha tia e a derrubando no chão. A fera se pôs por cima dela, enquanto a olhava diretamente nos olhos, com aquele olhar sanguinário. A filha mais velha, a Clara, pegou a faca e cravou nas costas da criatura, que deu um urro muito alto e em seguida se pôs de pé. Neste momento, a tia se levantou rapidamente, pegou a água do fogão e jogou na besta, que logo caiu se debatendo. A fumaça que saía do corpo da coisa provocava um fedor tremendo, que todos tiveram que prender a respiração para não vomitarem. Nisso, o Arthur veio e desferiu vários golpes de facão na fera. A minha tia golpeava a criatura com a enxada. Os golpes eram tão fortes que a enxada se quebrou. Por um breve momento, a criatura parou de se mexer, e todos acreditaram que o havia derrotado. A minha tia e os seus filhos estavam exaustos, tanto pelo confronto com a coisa, quanto pelo pânico que passaram. Mas a coisa foi se engatinhando até ficar de pé. Todos ali ficaram em pânico e abismados com a cena, pois com uma das patas, a criatura conseguiu tirar a faca das costas, e quase que instantaneamente
todos os ferimentos da coisa se curaram. Até a parte do seu corpo, que estava queimada e sem pelos, se restaurou muito rapidamente. A criatura olhou para todos com um olhar de fúria e logo se preparou para o ataque. Até que a minha tia gritou: "Está bem, eu vendo o sítio, ou até te dou de graça se você quiser." Em seguida, a coisa se pôs de quatro e começou a se contorcer. E aos poucos foi tomando a forma de um homem. Até que todos puderam ver com clareza que era o Horácio. Ele estava completamente nu e ofegante, mas o seu corpo não havia sinal nenhum que lembrasse a fera, exceto seus olhos, que ainda continuavam vermelhos. O Horácio disse à minha tia Conceição: "Amanhã, antes do sol se pôr, quero todos vocês fora daqui." A minha tia e os seus filhos logo cedo começaram a arrumar suas coisas. Até que um dos homens do Horácio veio se aproximando a cavalo. Chamou a minha tia e a entregou um malote de dinheiro. E disse que era pelo sítio. Era uma quantia bem acima do valor da propriedade. E em seguida ele disse: "Vocês têm até o pôr do sol para ir embora do sítio." A minha tia Conceição virou e disse: "Não vou embora do sítio. Vou embora é para outro estado." E assim ela fez. Se mudou para São Paulo e viveu na capital até o dia que veio a falecer, no ano de 2011. Este relato é muito contado em minha família, com todos estes detalhes. Nunca fui em Minas Gerais, mas depois de ouvir todas essas histórias de lobisomem, espero nunca ir. Boa noite. Havia me mudado para uma casa onde costumava acontecer várias coisas sem explicações. E lembro deste fato como um dos mais desagradáveis, pois o mesmo se pôs à prova e tem posto até hoje. Pois bem, vamos ao relato. Tive, em um dos meus primeiros namoros, uma cunhada que seguia uma religião dita cristã, a qual não me recordo o nome, mas pelo que sei, só existia em nossa cidade na época, pois recém havia sido criada. Pelo que me recordo, esta seita cristã era uma salada de dogmas e ensinamentos. Eu, como não via o cristianismo com bons olhos na época, e seguia a mesma linha de pensamento ateu de algumas poucas pessoas da minha família que eu admirava, nunca me interessei em ir muito a fundo no assunto. Mas sei que eles acreditavam em espíritos desencarnados e consideravam a minha cunhada uma sensitiva. E eu mesmo a considerava assim, apesar de minhas descrenças. Pois por mais de uma vez ela parecia adivinhar ou ler os pensamentos ou sentimentos nossos, e também de nossos amigos. Falava coisa do nosso passado, que teoricamente ninguém sabia. E às vezes ficávamos bastante nervosos
com as coisas que ela dizia ou sonhava, e depois nos contava. Essa menina costumava dizer que uma criança passeava pela casa onde elas moravam, e que mais de uma vez ela havia visto essa criança. Minha namorada, que detestava falar no assunto, também confirmava a história. E eu me limitava a achar graça, pensando que queriam me assustar, com uma historinha boba qualquer. A casa em questão era bem velha e um tanto feia. Conhecíamos a história da casa, mas nos disseram que era muito antiga. E a julgar pela aparência do lugar, estavam certos com o que diziam. Em uma tarde de chuva torrencial, ficamos somente eu e a minha namorada, cuidando da casa, já que o meu sogro faria a segurança de uma festa. E a minha sogra, que trabalhava em um mercado, ficaria até tarde. Como é de costume, no inverno aqui no sul, pouco depois das 18 horas, a escuridão já era grande, aumentada pelas nuvens do temporal, que já haviam deixado o dia todo com a aparência de noite. Como a imagem da TV estava péssima por causa da chuva, resolvemos irmos para o quarto e ficar lendo. Estávamos jogados na cama, somente com a vidraça abaixada, por onde às vezes os flashes dos relâmpagos entravam e podíamos ver a chuva forte caindo sem parar. Tínhamos um abajur fraco ligado ao nosso lado. E os cantos do quarto estavam em sombras, já que ler era somente uma desculpa esfarrapada caso alguém chegasse de repente, pois o livro mesmo estava jogado nos pés da cama. Quando ouvimos o barulho de alguém abrindo um portãozinho de ferro lá na rua, olhei rápido em direção ao livro e levei a mão a ele para preparar o álibi, e tomei um susto enorme, pude ver em um dos cantos do quarto com clareza algo como uma pessoa de estatura baixa, dando um passo para trás, escondendo-se nos cantos escuros do quarto, no vão entre a parede e o roupeiro. Dei um pulo. Com o tapa, acendi a luz, e ao contrário do abajur, clareou o quarto todo, inclusive aquele canto, onde não havia pessoa alguma. Tive um mal-estar enorme naquela noite. Acho que pelo susto, mas não comentei o fato para ninguém. A minha namorada não me fez mais perguntas sobre o susto. Foi quando eu expliquei o que havia visto. A minha cunhada costumava dizer que às vezes acordava com aquela criança a observando. Mais tarde, quando contei essa história para algumas pessoas, as teorias sobre o que vi foram muitas, mas todas eram bem previsíveis. Fantasmas, demônios em formas de criança, duendes e peças pregadas pela mente. Ainda não escolhi em qual delas aceitar como explicação. Só sei, para aqueles que nunca presenciaram algo parecido, é muito fácil prejulgar. E dizem também que é coisa de nossa cabeça. E embora eu não descarte a possibilidade
ter sido enganado pelos meus olhos. Me recordo deste susto com enorme clareza. Boa noite. Boa noite a todos. Podem me chamar aqui pelo nome fictício de Vanessa. Sou caminhoneira há algum tempo aqui no estado de Santa Catarina. E exatamente por este motivo não poderei me identificar, pois sou muito conhecida aqui na região. Não quero ser taxada de louca, se é que vocês me entendem. Bem, pelo menos aqui no canal, eu sei que a minha história vai ser bem respeitada pela maioria de vocês. Assisto o canal há algum tempo. Este fato foi crucial para tomar coragem e enviar o meu relato, pois confio na autenticidade do canal. Bem, vamos lá. Me chamo Vanessa e atualmente tenho 41 anos, mas na época do ocorrido eu tinha apenas 35. Certo dia, eu estava fazendo o trecho de Santa Catarina a São Paulo. Nesse dia, eu estava super abalada emocionalmente, pois havia descoberto recentemente um caso do meu marido com um amante. Bem, terminamos o nosso casamento de 8 anos e dei entrada na separação. Eu já tinha um filho de 10 anos na época, mas a criança não era do meu marido, e sim do meu ex-namorado. Quando eu me casei, o menino tinha 2 anos de idade. E após a separação, o menino ficou na casa da avó. Bem, nesse dia, eu seguia sozinha por esse trecho, pois a minha companheira de viagem adoeceu e não pôde viajar comigo. E como eu trabalhava terceirizada, eu não tinha escolha a não ser aceitar a viagem. Ao longo do trajeto, parei em um posto de gasolina para abastecer e comer algo. Sentei-me no balcão da lanchonete e fiz o meu pedido. Enquanto estava comendo, um homem muito lindo e até bem vestido sentou-se do meu lado e puxou conversa comigo. Conversa vai e conversa vem, até da hora de ir embora. Me despedi do homem e saí da lanchonete. Assim que liguei o caminhão, ali estava ele. Então abaixei o vidro para ver o que ele queria, e ele me pediu uma carona. Disse que morava na cidade vizinha e não queria andar até lá, que apesar de ser perto, já eram 2 da manhã. Não sou de dar carona para estranhos, mas algo naquele homem me atraiu bastante. Então, dei carona para ele. A cidadezinha era realmente perto, e 10 minutos depois de sair do posto, chegamos ao trevo. Ele apontou uma esquina ali no trevo e me pediu para parar o caminhão e logo em seguida desceu. Logo me assustei ao perceber que ali era um muro de cemitério. Chamarei o homem aqui no relato de Gabriel. E logo perguntei: como você tem coragem de ficar aqui? Suba aí no caminhão, eu te levo em casa. Não me importa que seja longe. Eu disse isso com medo de deixar ele ali. Ele disse que morava a 2 quadras do cemitério, mas se não fosse incômodo, ele aceitaria sim a carona. Contornei o cemitério com o caminhão, e 2 quadras logo à frente, ele pediu para parar. Estávamos em uma rua de terra, com poucas casas na rua, e a casa dele ficava no fim da rua, onde só tinha mato. Muito me admirei que um homem bonito e elegante como aquele morasse em uma casa simples e humilde. Bem, só para deixar claro, não sou nenhuma interesseira. Em seguida, ele me convidou para entrar e disse que no mínimo o que poderia fazer era me oferecer um café. Bem, como eu estava precisando de alguém para conversar e tomar um café, eu aceitei o convite. Eu me diverti muito com Gabriel. Além dele ser maravilhosamente lindo, nós tínhamos muita coisa em comum. Assim como eu, ele não tinha sorte com relacionamentos, pois segundo ele, toda mulher que ele arrumava desaparecia de sua vida muito rápido. Ele gostava das mesmas músicas que eu, e também gostava dos mesmos filmes que eu gostava, que eram filmes de terror. Ele também tinha a minha idade,
E quando eu o olhava, eu sentia que estava apaixonada. Por volta de 3 da manhã, eu agradeci a companhia e disse que precisava ir embora. Ele se aproximou de mim e tentou me beijar. Eu virei o rosto e disse que não estava pronta para me relacionar com ninguém ainda, pois, como eu havia lhe falado, eu saí de um casamento recentemente. Ele me pediu para mim olhar nos olhos dele e dizer se de fato eu não queria o beijar. Eu logo olhei diretamente em seus olhos e juro que vi o seu olho mudando de cor e ficando em um tom amarelado. Era como se eu estivesse hipnotizada, pois me subiu um desejo profundo por aquele homem. Então começamos a nos beijar e logo fomos para a cama. Naquela noite, cheguei ao êxtase do prazer. Nunca tive tanto prazer durante o sexo em toda a minha vida. Pouparei vocês dos detalhes e fica pela imaginação de cada um. Bem, no outro dia logo cedo, acordei e não vi Gabriel no quarto. Mas na cômoda, ao lado da cama, tinha um bilhete que Gabriel havia deixado para mim, que dizia o seguinte: Minha princesa, por favor, vá embora. Tenho medo de me apaixonar por você, mas não quero lhe fazer mal. Carrego uma maldição comigo. Você não é a primeira vítima que trago para essa armadilha, e nem será a última. Porém, diferente das outras garotas, você sobreviveu. Sobreviveu porque você não é fraca como as outras mulheres. Você foi especial para mim, doce, meiga, gentil e ousada. Por favor, vá embora. Não quero que seja uma presa dessa criatura miserável. Assim que li isso, fiquei decepcionada. Bem, o que eu entendi dessas palavras era que eu estava levando um fora. Logo pensei, desgraçado maldito, nem teve coragem de olhar em minha cara e dizer isso. Era por volta de 7 da manhã, então entrei no caminhão e dei partida. Assim que saí com o caminhão pela subida da rua estreita de areia, as pessoas das casas vizinhas que ficavam a uns 500 metros da casa de Gabriel saíam para fora de suas casas e ficavam todos me observando. A única coisa que pensei foi: essas pessoas devem estar olhando o caminhão e pensando: como eu entrei com o caminhão nessa rua que só tem barro? Bem, deveria ser isso. Mas não dei muita importância, pois estava muito chateado com Gabriel. Saí daquele lugar e continuei o meu trajeto para São Paulo. E depois de 3 dias, retornei por aquele mesmo trecho. Era por volta de 2 da manhã e eu estava tão iludida pelo Gabriel que cometi um ato de loucura e fui até a sua casa. Entrei em sua rua com o caminhão de ré, pois em outra vez eu me dei muito trabalho de virar o caminhão e sair daquela rua. Na casa de Gabriel estava tudo apagado. Como eu sabia que ele morava sozinho, eu entrei para lhe fazer uma surpresa. Claro que também considerei a hipótese dele não estar em casa. A porta da frente estava trancada, então dei uma volta na casa e fui até a janela do seu quarto, para ver se ele estava dormindo. A janela era um vitrô que ficava entreaberto e tampado por um pano que ele usava de cortina. Assim que cheguei nessa janela pelo lado de fora da casa, eu escutei gemidos muito alto. Eu já sabia o que era, mas minha decepção foi tanta que puxei um pouco a cortina pelo lado de fora e olhei com meus próprios olhos só para ter certeza que era isso mesmo. A lua cheia brilhava intensamente no céu, clareando consideravelmente o local. E sim, era exatamente o que pensei. Gabriel estava com outra mulher e eles transavam intensamente. Eu fiquei tão decepcionada que nem tive forças para sair dali. Logo sentei no chão e comecei a chorar. Me senti um lixo. Nunca tive sorte no amor. E realmente, homens não prestam. Estava reunindo forças para ir embora dali, quando de repente escuto a mulher gritando desesperadamente. Fiquei sem entender nada. Os gritos duraram uns 5 segundos, seguindo de um alvoroço semelhante a uma luta corporal. Em seguida, ouvi um estalo bem alto, como se quebrasse um cabo de vassoura ao meio, e os gritos pararam de repente.
Agora eu estava ouvindo barulhos de dentes mastigando algo com muita ferocidade, semelhante a um cachorro faminto comendo carne. Assustada, olhei pela janela e cometi o maior erro da minha vida. Assim que olhei, eu vi a mulher com o pescoço quebrado, sendo devorada por uma criatura demoníaca. Aquilo era um cachorro enorme, com dentes enormes e o corpo com uma pelagem escura e curta. Mas na parte da cabeça, aquilo parecia ter uma crina de cavalo. A criatura mordia o corpo sem vida da mulher e sacudia com os dentes, e arrancava grandes pedaços de carne do seu corpo. Não consegui me conter e dei um grito, mas aquilo deu um urro no exato momento que eu gritei. Em seguida, a criatura me olhou diretamente nos olhos, e eu pude ver que eram os mesmos olhos amarelos de Gabriel. Aqueles olhos que me hipnotizaram. Sim, aquela coisa era Gabriel. Em seguida, aquilo saiu correndo do quarto com muita fúria. Eu sabia que a criatura ia dar a volta na casa ao meu encalço, e com certeza seria o meu fim. Eu tinha que correr. A minha sobrevivência dependia disso. Reuni todas as minhas forças e saí correndo desesperada antes que aquela coisa desse a volta na casa e me alcançasse. Saí correndo daquela casa e antes de entrar no caminhão, olhei para trás e vi aquele demônio vindo com toda velocidade em minha direção. Entrei rapidamente e liguei o caminhão e comecei a buzinar para chamar socorro e para afastar aquilo. Mas naquela rua deserta e escura seria impossível alguém aparecer. Assim que liguei o caminhão, mal esperei ele esquentar e saí dali. Como eu havia falado, na rua tinha um pequeno aclive, e na hora de subir com o caminhão, ele estava perdendo as forças, mesmo eu na primeira marcha. O caminhão parecia não sair do lugar, era como se algo puxasse ele para trás. Pode parecer inacreditável, mas eu tive a ligeira impressão que a parte traseira do caminhão se levantava. Olhei pelo retrovisor e aquela coisa puxava o caminhão com muita força. Engatei a ré com tudo. Era a minha única opção. E senti o caminhão passando por cima da criatura. Eu pude ouvir um grande estalo de ossos. Não cheguei a passar com o caminhão todo por cima daquilo, pois se eu continuasse com a ré, eu entraria dentro do mato no fim da rua. Mas eu sabia que aquela coisa estava presa embaixo do caminhão e provavelmente estaria morto. Bem, se não estivesse morto, iria estar agora, pois eu engatei a primeira marcha e saí dali terminando de esmagar a criatura presa lá embaixo. Novamente, ouvi os barulhos de ossos se quebrando, mas dessa vez mais fraco. Passei rapidamente pelo trevo e fui até o ponto policial que ficava próximo de um posto de gasolina. Passei as coordenadas do local para os policiais e rapidamente o local se encheu de viaturas. Eu estava em choque e só fiquei sabendo da notícia oficial no dia seguinte. Bem, a polícia identificou o suspeito por outro nome diferente do que ele havia me passado. Mas isso não importa, pois o que me deixou traumatizada foi que a polícia não encontrou o corpo do suspeito no local. Ele havia fugido, mas como? Eu tinha certeza que eu esmaguei o seu corpo com um caminhão. A polícia também encontrou ossadas de no mínimo 9 mulheres enterradas em seu quintal. Ele também foi atribuído a outros crimes de desaparecimento de mulheres e crianças ali da região. Ele mantinha relações sexuais com a vítima e depois as matava e devorava partes do corpo. Os vizinhos distantes desconfiavam que ele se transformava em bicho. Por isso, todos ficaram me olhando naquele dia que eu saí da casa dele. Mas mesmo suspeitando que ele virava bicho, ninguém o atribuiu a essa série de crimes. Meu Deus, aquele monstro ia fazer o mesmo comigo. Eu fui burra, muito burra de dar carona e ir para a cama com um desconhecido. Aquele bilhete que me deixara foi um alerta claro para mim ir embora e nunca mais voltar ali. E eu interpretei de outra forma. Parece surreal tudo isso, mas até hoje eu faço tratamento com psiquiatra. E o mesmo me considera louca por eu sempre insistir na mesma história que fui atacada por um lobisomem. O psiquiatra atribui que a minha mente criou essa ilusão do lobisomem devido ao trauma que passei. Como se fosse a história da Chapeuzinho Vermelho,
que na verdade a pobre garota foi estuprada e a sua mente, para amenizar o caso, atribuiu a imagem do estuprador a um lobo mau. O meu conselho para vocês, amigos do canal, é muito cuidado com quem vocês dão carona. Boa noite. O que vou relatar aqui é a mais pura verdade. A minha mãe tem uma irmã de 63 anos e ela trabalhava à noite no colégio como servente. Este colégio fica a mais ou menos de 30 a 40 minutos da nossa casa. Entre o ano de 88 e 89, a minha mãe ficava com o filho dela. Hoje ele já é falecido, infelizmente. Nessa época, ele tinha uns 2 anos por aí. A casa dela era meio perto. Ficava a uns 3 minutos da casa da minha tia. Porém, em uma noite que chovia bastante e ventava muito, a minha tia chegou por volta de 11h30 da noite para pegar o seu filho e ir embora para casa. Ela pegou o filho e junto pegou a bolsa e a sombrinha e foi em direção à sua casa. Pois era perto, mas chovia bastante. E para chegar na casa dela, tinha que passar por uma encruzilhada. Assim que ela chegou nessa encruzilhada, ela se deparou com uma vela vermelha acesa no meio da rua, e não apagava mesmo com o vento e com a chuva. Em seguida, um enorme cachorro preto saiu da encruzilhada e começou a segui-la. O cachorro estava longe, e ela rezava baixinho para aquele cão não se aproximar dela. Assim que ela chegou próximo de casa, ela gritou para o seu marido abrir a porta depressa. E ele abriu. Logo em seguida, ela contou que um cão negro enorme a perseguia. Ele olhou em volta, mas não viu nada. Passou-se uns dias, e era quaresma. A casa que ela morava era alugada, e tinha uma fileira de casas de um lado. Na esquina, tinha uma serralheria, onde o seu marido trabalhava, e do outro lado era um capinzal de uns 2 metros. Em volta tinha um trilho, onde ia para um pequeno sítio, onde os donos do sítio eram os mesmos donos de todas as casas daquela rua. As ruas eram meio sem saída, e no final da rua chegava-se a uma cachoeira. Nessa serralheria tinha um cachorro que ficava preso a uma corrente comprida, que dava para ele correr por toda a área. Então, como o marido da minha tia tinha que sair cedo e a criança estava chorando, ela foi para o quarto de visitas com a criança no colo e balançando para ele dormir. Nisso, o menino parou de chorar e começou a cochilar. E foi quando ela ouviu um barulho amedrontador, como se alguma coisa grande e horrível passasse na rua. O cachorro que ficava preso voava em cima de algo com tanta força que a corrente fazia um barulho como se fosse se arrebentar. Aquilo que passava na rua parecia dar lapadas com alguma coisa, como se fosse alguém em cima de um cavalo dando chicotadas em algo. Então a minha tia começou a rezar e a pedir a Deus para que a criança parasse de chorar, pois a casa era na beira da rua, e aquilo poderia ouvir facilmente. A casa era de laje, com janelas e portas de madeira bem reforçada. Mas se o que estivesse lá fora ouvisse alguma coisa, poderia tentar entrar. Então ela rezou baixinho, e graças a Deus aquilo passou. Na mesma noite, muitas pessoas relataram coisas estranhas, muitos vizinhos que viviam ali naquela rua. Inclusive na minha rua, onde eu moro atualmente, que fica próximo a essa rua, os moradores mais antigos relatam terem ouvido essas mesmas coisas há muito tempo atrás. O filho da minha madrinha também comprova ter ouvido isso naquele tempo. Ele disse que ouviu tudo, mas não teve coragem de levantar para ver o que estava acontecendo. Ele só disse no outro dia que ficou apavorado
E aquilo parecia um bicho enorme, dando chicoteadas com corrente e os cachorros em cima daquilo. Ninguém abriu portas ou janelas e nem sequer olharam por frestas da janela para ver o que era aquilo. Por ser quaresma, todos falaram que era um lobisomem. Eu não sei. Se fosse hoje, eu olharia para ver. Mas, na época, eu tinha apenas 14 anos e era muito medrosa. Mas acredito sim, muitas pessoas relataram as mesmas coisas na mesma noite. A hospedaria para rapazes era um sobrado amarelo, perto do jornal que havia acabado de me contratar. A proprietária, Dona Ismênia, era uma viúva magra de mais ou menos uns 50 anos de idade. Mas o vestido escuro e as maneiras bruscas davam-lhe uma aparência de mais idade. Ela me levou para o segundo andar e me mostrou o meu quarto. Havia 3 pequenos guarda-roupas ocupando uma parede e a seguir 3 camas enfileiradas, cada qual ladeada por um armário de latão semelhante ao das enfermarias dos hospitais públicos. Ela abriu um dos guarda-roupas contendo 2 pares de toalhas de rosto e banho, e algumas mantas, e um acolchoado. Ela me mostrou com uma das mãos a última das camas enfileiradas, e ela disse: "Aquela é a sua. Você queria um quarto exclusivo, mas infelizmente não posso atender o seu pedido. Terá que dividir o cômodo com mais outra pessoa. E é o máximo que posso fazer. O pagamento é semanal. Exijo que tome banho todos os dias. O banheiro é coletivo, fica no fundo do corredor. O café da manhã é das 6 às 8. O almoço de 11 a 1 hora da tarde. E o jantar das 18 às 22 horas. Ela me olhou por dentro dos olhos e disse: "Peço que suporte com bondade o seu colega de quarto. Ele tem mais ou menos a sua idade. O problema é que você tem uma alma velha." Depois que ela saiu, arrumei as minhas coisas no guarda-roupa, coloquei os produtos de higiene no armarinho, tirei os sapatos e deitei na cama. Não conseguia parar de pensar na frase da Dona Ismênia, assegurando que eu tinha uma alma velha. Concluí depois que ela me achava muito maduro para a minha idade. Comecei a trabalhar como repórter de jornal aos 17 anos, e aos 24 eu já havia passado por redações dos 3 estados do sul. Já havia vivido em 7 anos, o que muitas pessoas não viveram em toda a sua vida. Por fim, peguei no sono e dormi. Às 5 da tarde, eu acordei e tomei banho. Saí, tomei uma cachaça no boteco da esquina e depois fui jantar. Haviam 4 pessoas na sala de estar, vendo televisão ou conversando. 3 rapazes e uma garota. Ela se levantou e se apresentou como filha da Dona Ismênia. Seu nome era Nora. Era uma loura falsa, alta, sapatos de salto baixo e um shortinho azul, que deixava metade das suas nádegas à mostra, e o seu bustier roxo mal encobria os seios arrogantes. Era tão provocativa que nem dei atenção aos rapazes, quando ela os apresentou. "Já conhece a parte funcional da casa?" Perguntou-me e, sem esperar a resposta, pegou-me pela mão como se fôssemos íntimos e me levou para a cozinha e logo me apresentou às cozinheiras. Em seguida, ela me mostrou a sala de jantar e depois fomos por um corredor clareado por uma lâmpada de 60 velas. Norma apontou uma porta à esquerda e disse: "Este é o meu quarto." E abriu a porta no fundo do corredor. "As empregadas dormem ali. Agora vamos comer." No transcorrer do jantar, foi um entra e sai de pensionistas que não guardei naquele momento o nome de ninguém. E logo após serem apresentados, eu os varria da memória. Os meus olhos fixavam-se em Norma. Ela ajudava a mãe a servir a mesa e brincava com os carinhas. Mexia em seus cabelos, beijava-os na face e cochichava segredinhos divertidos em seus ouvidos. Todos então me olhavam e morriam de rir. Uma intimidade de amantes. Sim, tive certeza
Todos já haviam experimentado o sabor da carne daquela imponente vaca premiada. Quando me levantei da mesa, ela se aproximou, enfiou a mão no bolso da minha calça e deixou lá um objeto, pequeno. Colou os lábios em minha orelha e murmurou: "É a chave do meu quarto. Memorizou bem onde ele se localiza. Te espero lá, à meia-noite." Saí para a rua e fui até o boteco. Sentei e pedi uma cerveja. Estava no segundo copo, quando um rapaz louro sentou à minha frente. Eu reconheci, era um dos pensionistas que foram me apresentados durante o jantar. Vamos dividir o mesmo quarto, disse ele. Tudo bem, peço um copo para o atendente. Vamos dividir também essa cerveja. Ele se apresentou como Irã. Ficamos jogando conversa fora. Ele me contou que era um funcionário numa concessionária de veículos. Também me falou de uma boate que costumava frequentar aos sábados. E por fim, ele me perguntou se a filha da dona da pensão tinha me convidado para transar no quarto dela. Bem, ela disse que vai me esperar à meia-noite, mais pelada que uma criança recém-nascida. Por quê? Aquele quarto não é dela. Não vá. Vou te contar um segredo. Nora faz isso com todos os novatos da pensão. Fez comigo, com todos nós. Você entra no quarto e terá a maior surpresa da sua vida. Cara, eu fiquei com tanto medo que mijei nas calças. Olha aqui o meu braço, tá vendo como tá arrepiado? Fico assim toda vez que me lembro do pânico que passei. O que aconteceu? Nem queira saber. Conta aí. Fui atacado por um lobisomem. Aliás, por uma fêmea de lobisomem. Sei que era fêmea porque os grunhidos eram bem finos. Se fosse um lobisomem macho, seria um som grave, é lógico. Só não caí na risada porque o rosto de Irã estava muito pálido. De alguém revivendo momentos terríveis. Mas aquela conversa já tinha descambado para uma comédia. Eu não tinha dúvidas. Resolvi zoar com carinha. Então, Nora se transforma em lobisomem. Não é Nora. Depois que eu fui atacado pelo bicho, atacado assim, veja essas marcas aqui. Eu saí do quarto num carreirão. E quando eu cheguei à sala, lá estava todo mundo me esperando para curtir com a minha cara. A Nora e os outros pensionistas tiraram sarro do meu cagaço durante uma semana. E por isso que eu tô te dizendo, não vá ao quarto. Obrigado, Irã, mas mesmo assim eu vou. Mas por quê? Acontece que eu sou jornalista, só por isso. A gente tomou mais algumas cervejas, falamos de outros assuntos e logo após Irã se retirou. Ele tinha um encontro com uma garota. Fiquei bebendo até da meia-noite e logo após voltei para a pensão. A sala de estar estava às escuras. Andei por ali, apalpando até chegar à sala de jantar também. Estava mergulhado nas trevas. Cheguei ao corredor iluminado. Eu me lembrava perfeitamente da localização do quarto de Norma. Tirei a chave do bolso e destranquei a porta suavemente. Entrei e em seguida fechei a porta, porém sem a chave. Porque, precaução não faz mal a ninguém. Era um quarto grande, cujo ambiente mesclava-se de sombras e luz vacilante de um abajur do lado da cama. Do banheiro vinha um som de água escorrendo pelo chuveiro. Então eu sentei na cama e esperei. Eu não estava com medo, apenas curioso. Depois de uns 10 minutos, eu ouvi um barulho. Olhei para o banheiro e vi que a porta se abria. E do banheiro saía um ser de aproximadamente 1,60 m de altura. Sem roupas e com o corpo todo coberto de pelos, da cabeça aos pés. Apesar do pânico, eu permaneci ali, firme, olhando para aquela coisa. Na minha cabeça passava que talvez poderia ser alguém fantasiado de lobisomem, para me assustar, e isso me tranquilizava um pouco. Pois enfim, eu não acreditava em lobisomens. Aquela criatura não me viu, já que o quarto estava em escuridão total. E não haveria razões plausíveis para aquela criatura esquadrinhá-lo com a metódica atenção. Eu me lembrei dos cortes no peito do Irã, o meu colega de quarto. E eu soube de imediato que eu tinha que me apresentar sem vestígios de nenhum medo. Aquela criatura pequenina, frágil, não era dotada de ferocidade.
eu deduzi. O que a fazia tão agressiva era apenas um impulso natural de autodefesa. Boa noite, mocinha, eu disse, me levantando da borda da cama. Ela ficou instantaneamente paralisada pelo susto. Em seguida, ela reganhou os dentes pequenos, uniformes, brancos, bonitos e perfeitos. Se ela estivesse sorrindo, seria o sorriso mais lindo que uma garota poderia desejar. E rosnou, como faria uma cadela pitbull, pronta para atacar. E eu ali, firme, encarando a criatura. Ela ergueu os braços em posição de ataque, esperando que eu fugisse. Mas o que eu fiz foi caminhar ao seu encontro, calmo e amigável. À medida que eu me aproximava, a criatura começou a ser tomada pelo terror. Os belos olhos negros arregalaram-se e foi andando para trás, até encontrar-se a parede azulejada nos fundos do banheiro. Ali, encolheu-se dobrando os joelhos e cruzando os braços no peito, protegendo os seios. Por favor, não me machuque, aquilo disse numa voz de choro. Era uma voz macia, baixa e melódica. Não vou te fazer mal, garota. Como é o seu nome? Camila. Não tenha medo de mim, Camila. Eu quero ser apenas o seu amigo. Peguei no gancho da parede a grande toalha branca e dei para que a criatura se cobrisse. Ela se cobriu com a toalha, e sem despregar de mim os seus olhos assustados. Eu estendi-lhe a mão. Venha, vamos sentar na cama e conversar um pouco. Ela relutava desconfiada. Vamos, pode confiar. Eu quero ser seu amigo, acredite. É a pura verdade. Demorou mais alguns instantes, mas por fim ela me deu a sua pequena mão peluda e caminhou ao meu lado para a cama. A pelagem que cobria a sua mão era muito macia, quente e agradável ao toque. Sentamos na borda do colchão, para quebrar a sua timidez. Certamente Camila não conversava naturalmente com outro ser humano. E isso fazia anos. Eu a tratei como se tratasse a irmã mais nova, com afeto e sentimento de proteção. Falei que ela sofria de uma doença rara. Camila me olhou espantada com a revelação e me pediu mais detalhes. Eu vasculhei a minha memória e passei-lhe todo o conhecimento que adquiri em anos de leitura. Ela ficou mais confortável. Afinal, ela era vítima da genética, apenas isso. E não era produto de ira divina ou de caprichos demoníacos. Em seguida, eu contei a minha vida para ela. Narrei algumas aventuras vividas durante as minhas reportagens jornalísticas. E ao cabo de 15 minutos, eu senti que tinha conquistado a sua amizade. Sem pressa, sem atropelos, Camila aos poucos foi abrindo seu coração e aliviada por encontrar alguém confiável. Ela me contou as suas amarguras, angústias, medos e raivas. Fiquei sabendo que Ismênia, a sua mãe, começou a renegá-la logo ao constatar que dava à luz a um monstro apavorante. Nora era sua irmã adotiva, e não só lhe tinha desprezo, como era a crueldade em pessoa. A brincadeira de assustar os pensionistas novatos era mais inofensiva. Camila sabia ler e escrever graças ao seu pai, mas ele morreu de infarto quando ela entrava na adolescência. E ela também nunca pôs os pés fora daquele quarto. Mas ansiava por ar puro e pela luz do sol. O seu maior sonho era um dia caminhar pelos campos, sendo acariciada por uma lufada de vento repleto de cheiros da terra, mato e flores. Eu dava asas à sua imaginação, procurando encontrar um meio de tirá-la daquele isolamento. Quando vimos a porta do quarto se entreaberta e observamos Nora introduzir a cabeça para verificar o que diabo se passava ali, já que a turma esperava na sala que eu surgisse, mijado de medo e fosse alvo das gozações. Ao ver que Camila estava numa boa, batendo um papo animado, fez uma cara decepcionada e gritou: "Mas que merda!" Fechou a porta com violência e foi embora. Camila e eu nos entreolhamos e caímos na risada. Amei o riso cristalino de Camila. Eu estava encantado, e naquele momento eu tive certeza que haveria de nos dar muito bem. Compreendia profundamente a alma, a mente, o coração daquela garota, porque afinal
eu também sou uma aberração aos olhos da humanidade. Tenho medonha necessidade de ingerir grandes quantidades de sangue fresco. Eu sofro de porfiria, a doença mais conhecida como síndrome do vampiro. E eu sabia que após revelar o meu terrível segredo, estaríamos unindo forças para lutar contra o mundo. É como se diz o ditado, né? Cada panela tem a sua tampa, sobre medida. Boa noite. Esta é uma história que eu nunca contei pessoalmente para ninguém, pois para mim é a certeza que o sobrenatural existe. E ao lembrar disso, um calafrio percorre a minha espinha. Mas depois de muito tempo do seu ocorrido, eu decidi compartilhar com todos aqui do canal. Boa noite, me chamo José. Hoje tenho 63 anos. Mas no auge dos meus 30 anos, ocorreu um fato surpreendente e marcante em minha vida. O ano era 1988. Eu fazia uma viagem de Minas Gerais até o Mato Grosso para entregar um carregamento de soja. Nesse dia, eu estava na companhia de um amigo de viagem. Eu vou chamá-lo aqui de Nicolas. Naquela época, não havia GPS. Então, seguíamos as rotas com um mapa. Aproximadamente umas 11 horas da noite, o meu amigo Nicolas, que dirigia enquanto eu cochilava, ele conta que dirigia meio sonolento. E de repente, algo o tirou o sono. No acostamento da estrada, ele viu uma criatura animalesca e muito demoníaca. Ele conta que aquela coisa parecia um javali enorme. Tinha pelos por todo o corpo. E o que o deixou mais assustado era que aquela criatura possuía olhos vermelhos como brasa. A criatura o encarou por uns 5 segundos. E em seguida entrou para o mato e desapareceu. Nicolas me gritava para que eu acordasse e olhasse para aquela coisa. Depois de me chamar umas 5 vezes, eu acordei e olhei para onde ele apontava. Porém, não vi nada. Ele começou a me contar o que vira. E não se passou nem 2 minutos e escutamos um baque em cima do caminhão. Como se algo muito pesado tivesse pulado em cima. Eu não sei o que houve nessa hora. Nicolas se assustou e perdeu a direção. E jogou o caminhão fora da estrada. Não houve nenhum acidente grave, pois apesar da estrada ser de barro naquela época, estávamos apenas a 40 km por hora. O caminhão estava fora da estrada e, por sorte, não batemos em nenhuma árvore. Nicolas estava muito apavorado e ele não conseguia dar ré no caminhão para continuarmos a viagem. Então eu disse que era melhor que ficássemos por ali mesmo e seguiríamos viagem quando o dia amanhecesse. Nessa hora, aquela criatura demoníaca passou a uns 5 metros do farol do caminhão. Mas aquilo não olhava diretamente para o caminhão, devido à luminosidade dos faróis. Eu pude ver detalhadamente a criatura. E era exatamente como Nicolas a descreveu. Aquela coisa estava encurvado e ficou ali parado na frente do farol. Aquilo não olhou diretamente para o caminhão, mas olhava de lado. Tomei coragem e buzinei. A criatura assustou e saiu correndo, deixando escapar um urro amedrontador. Apagamos o farol e deixamos apenas os faroletes traseiros do caminhão aceso, em caso de emergência. Ficamos dentro do caminhão sem dizer uma palavra. Até que uns 30 minutos depois apareceu um carro. Esse carro parou próximo de nós. E de dentro saiu um padre. Bem, eu sei que era um padre, devido à batina que o homem usava. Ele se aproximou e nos perguntou se estava tudo bem, já que ele estava passando por acaso e viu o caminhão fora da estrada. Então ele imaginou que talvez alguém precisasse de ajuda. Eu não contei o lance do lobisomem,
Apenas falei que o meu amigo cochilou no volante. E o padre disse que ele tinha o dever de ajudar as pessoas. E falou também que tinha uma igreja que ficava a uns 5 quilômetros dali. E nos ofereceu a sua igreja para nos hospedar aquela noite. Bem, aceitamos o convite e fomos no carro com o padre. Assim que chegamos, eu pude ver que essa igreja parecia estar abandonada. A mesma ficava em um local ermo. Em meio àquela escuridão, eu não fazia a mínima ideia de onde estávamos. O padre contou que aquela igreja era bem antiga e o subsolo da mesma serviu para abrigar refugiados de guerra em tempos passados. Mas hoje o subsolo é apenas usado como uma pousada para abrigar padres ou peregrinos em viagem e que nós passaríamos a noite ali, no subsolo da igreja. Bem, agora irei descrever algumas das coisas que aconteceram ali, no subsolo da igreja. Chegamos até o local por volta de meia-noite. Comemos uma refeição e fomos dormir, eu e o Nicolas no mesmo quarto. Nessa noite eu estava inquieto. Senti uma sensação ruim e não conseguia dormir. Até que uma forte batida no final do corredor que levava a uma espécie de depósito me chamou a atenção. Meio relutante e com muito medo, eu fui até onde achei que vinha o barulho. Retirei umas caixas de papelão empilhadas e alguns quadros antigos e descobri uma pequena porta, de uns 60 centímetros. Voltei ao quarto onde estava e peguei a lanterna que sempre carregava comigo. Percorri o corredor e abri a portinhola na base do piso empoeirado e coloquei a luz para enxergar. Naquele lugar existia uma escada que levava ainda mais ao subsolo. Eu não pude ver direito, pois acredito ser uma escada com muitos degraus. Mas ao olhar para baixo, esqueci de olhar o que havia acima da minha cabeça. E foi quando uma batida em minha nuca me fez soltar a lanterna. O medo e o susto foi enorme, que me fez soltar um grito de pavor, por ter sido pego de surpresa. Corri de volta para o quarto e acordei o Nicolas. Eu disse a ele o ocorrido e ele foi comigo até o local verificar o que estava acontecendo. Quando estávamos saindo do quarto, ouvi nitidamente o bater de uma porta com violência e foi com certeza a portinhola que deixei aberta. Bem, com muito medo, lá fomos nós. Descemos os degraus e olhei instintivamente para cima antes de colocar o corpo, devido à pancada que eu havia recebido minutos antes. Existia um caibro preso em uma das laterais. Achei que se tratava de uma tramela. Mas por que do lado de dentro? Quem não gostaria de ser incomodado ali? O Nicolas, que me acompanhava, dizia que eu estava ficando paranoico. Continuamos a descer e já estávamos no meio da escadaria, quando a portinhola bateu em cima de nossas cabeças. O Nicolas escorregou com um susto e caiu nas minhas costas. Eu perdi o equilíbrio e despenquei no piso de tijolos logo abaixo. Me machuquei um pouco, mas a lanterna estava intacta. Então iluminei o local e à nossa frente havia um corredor de tijolos. Ficamos em silêncio, mas estávamos ouvindo nitidamente alguém rir no fundo do corredor. Resolvemos de comum acordo voltar para o quarto e ignorar tudo isso. A coragem ainda não era suficiente. Nicolas subiu as escadas de madeira na minha frente e a portinhola não abriu. O pânico estava instalado em nós. Eu suava frio e o meu cabelo ficou em pé. Nicolas começou a perder o controle e esmurrou a portinhola. E foi nessa hora que começamos a ouvir gritos que vinham adiante do túnel, bem próximo de onde estávamos. Não eram gritos normais, mas sim gritos de uma mulher, como se sofresse muita dor e clamasse por socorro.
Voltamos até o local e diante desse corredor de tijolos havia uma porta e os gritos vinham lá de dentro. A porta estava trancada, mas a madeira era muito velha, então com apenas um chute eu consegui arrombar. Mas pasmem, não havia ninguém no quarto. Porém, iluminando melhor o local com a lanterna, eu pude perceber que havia ossadas humanas ali no chão. E também havia grilhões na parede ao fundo do quarto, como se fosse para prender alguém. Corremos de novo até a portinhola, mas dessa vez incrivelmente estava aberta. Era como se estivesse alguém ali brincando com a gente. Voltamos para o quarto e pegamos as nossas coisas e fomos até o térreo da igreja. Eu não ficaria ali naquele local nem mais um minuto. E assim que chegamos no salão da igreja, encontramos o padre ajoelhado em frente a uma imagem de madeira de Jesus Cristo. Era uma imagem de Jesus em uma cruz de madeira. Estava atrás do altar e deveria ter por volta de 1,5 metro de altura. O padre repetia apenas uma frase de forma contínua. Ele dizia: Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ele repetia isso incessantemente. O chamei várias vezes e ele me ignorava e apenas dizia essa frase. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aquilo me deixou ainda mais assustado. Então, com muito medo, eu agradeci a ele pela hospedagem e disse que estávamos indo embora. Mas nesse exato momento, ele me olhou com um olhar demoníaco e disse: Pecadores, vocês não vão a lugar nenhum. E em seguida, ele segurou meu braço com uma força surreal. E eu posso jurar a vocês, o padre estava se transformando em uma criatura animalesca. Sim, naquele mesmo demônio que nos atacou na estrada. Enquanto ele me segurava, eu dava chutes e socos, mas aquilo não me largava. Nicholas pegou um banco de madeira e bateu na cabeça da criatura. Mas aquilo ficou mais furioso ainda. E com uma força incrível, ele me lançou a uns 10 metros de distância. Neste momento, Nicholas correu para fora da igreja e me abandonou ali, sozinho, com a criatura, que agora vinha ao meu encalço. Me levantei meio tonto. Não havia como eu fugir, pois a criatura estava bloqueando a porta de saída. Então, a minha única opção foi voltar para o subsolo da igreja. Aquela criatura era extremamente rápida. Só não me alcançou facilmente nos corredores que levavam ao subsolo, devido ao seu enorme tamanho. Isso lhe dava dificuldade para se locomover nos corredores estreitos. Eu não acreditava que o padre era aquela coisa, pois ele era de baixa estatura e aquela criatura tinha mais de 2 metros de altura. Mas não havia dúvidas que aquilo era o padre, pois o vi se transformar diante dos meus olhos. A minha única salvação seria passar pela portinhola que ficava ao longo do corredor, pois aquela criatura era grande demais para passar por ali. Eu deveria estar a uns 20 metros da portinhola, até senti um forte impacto nas minhas costas. Aquela coisa havia me derrubado com um único golpe. Eu bati com muita força na parede e fiquei atordoado. A criatura veio em minha direção, pronto para me atacar. Achei que seria o meu fim, mas logo à frente apareceu uma mulher gritando. Sim, os mesmos gritos que escutava minutos atrás, vindo do quarto no fundo do subsolo. Aquela mulher estava com um longo vestido branco, e ela gritava em direção à criatura. E aqueles gritos faziam a criatura recuar. A
Aproveitei a brecha e entrei no quarto que estava acomodado para dormir logo que cheguei à igreja. Coloquei a cama contra a porta para minha segurança. E aqueles gritos se estenderam por horas. E só cessaram por volta de 5 da manhã, quando já se ouviu os pássaros cantarem. De repente, eu escuto o barulho de um caminhão se aproximando da igreja. E logo em seguida, escuto 6 tiros. E mais alguns minutos depois, escuto a voz do Nicholas me gritando pelos corredores. Saí do quarto imediatamente. E ali parado em frente à porta estava Nicholas, com seu revólver calibre 38, que ele mesmo havia deixado no caminhão. Ele me contou que foi até o caminhão para buscar o revólver, mas que ficou perdido na mata e só conseguiu chegar até o caminhão porque encontrou uma mulher de branco que o mostrou a direção da estrada principal. Mas depois a mulher desapareceu, como se fosse um fantasma. Imediatamente ele pegou o caminhão e retornou até a igreja. Quando ele adentrou a igreja, ele encontrou o padre já em sua forma humana, sem roupas e comendo um coelho. Imaginando o pior, Nicholas atirou 6 vezes contra o padre, a queima-roupa. E logo em seguida, ele veio à minha procura, pois como não viu o meu corpo sem vida, imaginou que eu tivesse fugido. Fiquei muito bravo por ele ter me abandonado, mas, enfim, ele acabou me salvando no final. Não encontramos mais aquela mulher. Isso ficou claro que ela era um espírito do bem enviado ali para nos proteger. Talvez até mesmo ela foi uma vítima do padre e o seu espírito permanecia ali no subsolo da igreja, buscando vingança. Entramos no caminhão e fomos embora dali. Não podemos notificar nada daquilo às autoridades, porque senão eles levariam Nicholas preso por assassinato, pois a polícia não acreditaria em nossa história. Depois desse episódio, eu me recusei a passar por aquele trecho entre Goiás e Mato Grosso. E cerca de 3 dias depois, eu sonhei com aquela mulher de vestido branco. No sonho, ela me agradecia e me deu um beijo no rosto como sinal de gratidão. Nesse sonho, eu senti uma enorme tristeza, como se aquela moça tivesse sofrido muito, e acordei chorando. Pois bem, se ela queria vingança, ela teve. E esse é um alerta que deixo a todos que escutam este relato. Cuidado com lobos em pele de cordeiro. Boa noite.